Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus que está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. Assim diz a Palavra de Deus. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Muito interessante essa palavra. Mas para que você possa compreender em qual circunstância Samuel falou essa palavra, vamos tentar entender um pouquinho antes. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre Samuel. Samuel, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Samuel, ele era profeta. E Samuel foi um grande líder, um juiz sobre o povo de Israel. Só que Samuel, ele envelheceu. E os seus filhos não tinham o mesmo caráter, as mesmas atitudes que Samuel. Os seus filhos se corromperam, eles aceitavam suborno. Então o povo, vendo que Samuel já estava velho, que seus filhos não iam ou não traçavam, o mesmo caminho que seu pai Samuel, pediram para Samuel que Samuel lhes desse um rei. Samuel foi muito claro: olha, o rei vai tomar seus filhos e esses filhos vão ser seus soldados, suas filhas vão trabalhar na sua corte, o melhor da sua terra, o melhor do seu gado, o melhor do seu rebanho vai ser para alimentar o rei, o seu exército, ou seja, o rei vai dominar vocês. E eles disseram: nós queremos assim mesmo. Samuel ficou muito chateado, na verdade, porque ele estava achando que o povo tinha rejeitado a ele, Samuel. E Deus falou para Samuel: Samuel, não pense que o povo te rejeitou. Na verdade, o povo rejeitou a mim. Ou seja, ele não quer mais ser governado por mim, ou seja, por Deus. Mas ele quer que tenha alguém, um ser humano, um rei, assim como os outros povos, outras nações também tinham um rei constituído. E assim eles querem também. Então, Samuel, eu vou te indicar alguém que vai ser esse rei. O rei segundo o coração desse povo. Então, assim que Deus pegou e chamou Saul. Saul, a palavra de Deus nos diz que ele era o mais alto da sua tribo e mais alto de todo Israel. Era um homem formoso, um homem belo também, um homem forte e que se destacava pela sua altura. Deus chamou Saul, e Saul ele trabalhava com as jumentas do seu pai. Um dia uma das jumentas se perdeu. Então o que nós aprendemos aqui? É que Saul não foi escolhido por Deus necessariamente, mas ele foi escolhido pelos homens para ser rei para o povo de Israel. O tempo passou, Saul foi escolhido rei. Deus colocou do seu próprio Espírito, o Espírito Santo caiu sobre Saul. Ele era um homem corajoso, valoroso, forte, venceu muitas e muitas batalhas, mas num dia ele estava guerreando contra o povo, contra a nação dos filisteus, e Samuel pediu para ele 7 dias, e no último dia o Samuel já estava se demorando e Saul fez uma bobagem, Saul fez uma asneira. Qual foi a bobagem, pastor? Ele pegou e ele quis oferecer um sacrifício a Deus, mas isso não era proibido. Sim, esse tipo de trabalho, um holocausto, um sacrifício, só podia ser feito por sacerdote, não podia ser feito por rei nenhum. E Saul achou que ele podia fazer esse tipo de sacrifício. Quando ele fez o sacrifício e Samuel chegou e chamou a atenção de Saul e disse: tu não tem noção da bobagem que você fez. Hoje mesmo você perdeu
a sua dinastia, ou seja, o teu filho não vai reinar no teu lugar. Deus vai escolher para si um homem segundo o seu coração. Muito interessante que nessa oportunidade aqui nós vemos que Saul tinha perdido a dinastia. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da rebelião. E Deus já estava preparando alguém para substituí-lo. Nós sabemos que depois Deus chama a Davi. Eu quero ler aqui um conceito muito interessante sobre obediência. Obediência é a disposição de honrar e agradar a Deus, sem importar as circunstâncias ou as pessoas. Ou seja, quando você está disposto a honrar e agradar a Deus, sem se importar com as pessoas que estão ao teu redor, o que elas pensam, o que elas acham, ou também as circunstâncias, se você está bem, se você está mal, se você tem saúde, se você está doente, independente das circunstâncias, isso é obediência. Um outro conceito bem interessante diz assim: obediência é o ato de submeter-se à vontade de alguém e servir a esse alguém da melhor maneira possível. Ou seja, você é obediente quando você obedece, serve a essa pessoa da melhor maneira possível. Então a premissa do relacionamento com Deus começa com o desejo de obedecê-lo. E aqui nós vamos ver o porquê que Samuel falou para Saul: olha, você vai perder a sua dinastia. Então lá no capítulo 13, Samuel diz: você vai perder a dinastia, ou seja, o teu filho não vai reinar no teu lugar. No capítulo 14 nós vemos Saul agindo de uma forma louca também, com caráter já desviado, querendo matar o seu próprio filho Jonatas. Então ele perde também essa sanidade. E no capítulo 15, aqui nós vamos ver que Saul perdeu o reino. Então, ao longo desses capítulos vai mostrando quanto Saul perdeu. Por quê? Porque desobedeceu a lei de Deus, desobedeceu às palavras do Senhor. Então nós vamos aprender hoje as consequências da desobediência. Uma coisa muito interessante é que a obediência, ela é o produto da fé. Se você realmente crê em Deus, crê na sua palavra, você vai obedecer. A obediência é a manifestação visível de uma fé invisível. Ou seja, se você crê em Deus, crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, automaticamente você vai obedecer. Então, realmente, obedecer é melhor do que sacrificar. Isso aqui é muito interessante. E só obedece a Deus quem realmente crê nele, quem realmente acredita nele. E todos aqueles que também desobedecem a Deus e as suas ordens sofrem juízos, sofrem penas, sofrem consequências, sofrem punições. O pecado erra o alvo, o pecado é a transgressão da lei. E nós sabemos que todo pecado, ou seja, o pecado então está transgredindo a lei, e todo transgressor da lei realmente tem suas consequências. É como se alguém pegasse e matasse alguém. O que vai acontecer? Vai ser julgado, vai ser condenado e ele vai para a cadeia. Assim acontece também quando nós transgredimos também a lei de Deus. Há uma consequência em nossas vidas. Mas pastor, Deus não nos perdoa? É claro que nos perdoa. Deus, ele sempre nos perdoa. E a palavra de Deus diz em 1 João 2,9 que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou seja, Ele nos perdoa. Mas uma coisa é o perdão de Deus, outra coisa é a consequência do pecado. Cada pecado tem uma consequência. Abre uma brecha, abre uma legalidade para o diabo agir em nossas vidas. O diabo funciona como se fosse um promotor raivoso, pronto para nos julgar,
apontar as nossas falhas, nos condenar, nos acusar e automaticamente está sempre dizendo para Deus, olha, teu filho pisou na bola, ele errou, então a tua palavra, ou seja, a tua lei diz que vai acontecer isso ou aquilo, é assim que acontece. E Deus, ele vela pela sua palavra. Então automaticamente há consequências para o nosso pecado. Quando nós pecamos, Isaías 59:2 nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Automaticamente o que acontece? Nós nos afastamos de Deus, nós ficamos afastados, longe de Deus. E a pior coisa que tem, a pior punição que tem é ficarmos longe de Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte do amor, Deus é a fonte da paz, Deus é a fonte da alegria. Então a maior punição que existe para o ser humano é ficar longe de Deus. E nós ficamos longe de Deus quando pecamos, quando erramos. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, o Senhor está sempre de braços abertos, pronto para nos ajudar, pronto para nos perdoar e automaticamente restabelece a nossa paz. Pode ficar outras consequências? É claro que pode ficar, mas Deus vai nos ajudando a vencer cada consequência dos nossos pecados. Uma coisa interessante nesse capítulo 15, aqui em 1 Samuel, é o capítulo central da história de Saul. Aqui realmente fala e mostra as consequências na vida de Saul. Por quê? O Saul ele tinha um costume muito feio, né? Ou seja, ele em vez de realizar, né, falar, ele falava muito e fazia pouco. Então ele tinha o costume de falar em vez de realizar, inventar desculpas em vez de confessar os seus pecados. Então não importava o que acontecia, sempre era culpa dos outros. Ele estava mais preocupado em manter a boa aparência diante dos homens do que ser verdadeiramente bom diante de Deus. Talvez você conheça pessoas assim, talvez até você no fundo seja assim. Você não consegue admitir seus erros, você não consegue ver suas culpas e você sempre transfere o erro para os outros. Assim era Saul. Todos nós temos um pouco de Saul também, porque também nós somos assim. O que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus em nós para nos mostrar nossos erros e que a gente tenha coragem e ousadia de tratá-los, de buscar solução em Deus e de olhar para nós. Não olhar para os outros, não apontar nossos dedos para os outros, porque quando nós apontamos nosso dedo para alguma pessoa, para a falha de alguma pessoa, 3 dos nossos próprios dedos estão apontados para nós. Ou seja, nós precisamos realmente, antes de querer olhar para os erros dos outros, é olhar para os nossos erros. A palavra de Deus também diz, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que antes de nós olhar para o argueiro, ou seja, para a sujeira, para o cisco que está no olho do outro, vamos olhar para a trave, ou seja, nós temos algo muito maior em nós. Então vamos tirar primeiro a trave do nosso olho para depois poder ajudar, ou seja, não acusar, mas ajudar. Não apontar, mas ajudar essa pessoa a se levantar, se erguer. É isso que nós precisamos. Uma coisa interessante que Deus ele fala no capítulo 15 é sobre um povo chamado Amalequitas. Esse povo deveria ser totalmente destruído. Talvez se você ler essa passagem vai dizer, mas como eu aprendi que Deus é amor e agora Deus quer destruir todo um povo? Por quê? Sempre há respostas, né? Há uma justificativa para isso. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Vamos tentar entender agora o porquê dessa ordem de Deus que Deus deu para Saul e todo o povo de Israel para destruir completamente esse povo chamado Amalequitas. Primeiramente, vamos tentar entender quem eram os Amalequitas. Eles eram descendentes de Esaú, ou seja, neto de Esaú. Esaú era o irmão de Jacó. Eles eram filhos de Isaac, netos de Abraão. Então, os Amalequitas eles eram netos de Esaú, irmão de Jacó. O que aconteceu? O povo de Israel foi para o Egito, ficou 400 anos no Egito e depois que eles saíram do Egito, ainda com a mentalidade escrava, eles não sabiam guerrear,
eles foram atacados lá próximo ao Monte Sinai, por trás, pelos amalequitas. Então os amalequitas, na verdade, eles eram um povo que eram considerados como se fosse hoje terroristas. Eles atacavam por trás, eles saqueavam famílias, eles destruíam lavouras, eles tomavam rebanhos. E nesse caso em específico, eles estavam atacando os mais fracos, porque quem ficava atrás eram as crianças, os velhos. Então realmente esse povo era um povo cruel, era um povo mau. Desde que aconteceu essa situação lá no deserto, depois que o povo de Israel saiu do Egito, até o momento que nós estamos falando em relação a Saul, deu mais ou menos 500 anos. Ou seja, Deus, através da sua misericórdia, que se renova dia após dia, deu uma possibilidade para que esse povo viesse a se arrepender. Mas a Bíblia fala que esse povo continuou nesse propósito de saquear, de guerrear, de invadir, de matar. E era um povo tão cruel que um dos seus costumes era pegar e sacrificar o filho primogênito aos seus deuses, como por exemplo, Deus chamado Baal. Então esse povo fazia isso. Automaticamente esse povo era um povo cruel, era um povo que já tinha, Deus já tinha dado para ele uma possibilidade de se arrepender e eles não se arrependeram. Muito interessante essa questão. Agora vamos tentar entender quem seria hoje Amaleque. É bem interessante a gente trazer para a nossa realidade. Quem seria hoje Amaleque na nossa vida? Amaleque é todos aqueles que estão tentando nos impedir que nós possamos chegar à terra de Canaã. Terra de Canaã nós sabemos que é terra de vitória, terra de gozo, de alegria, de paz. Ou seja, tem coisas, tem pessoas em nossas vidas ou tem sentimentos em nossas vidas que pode tentar nos frustrar, nos impedir para que nós possamos conquistar vitórias. Talvez você tenha um medo, esse medo te paralise, esse medo é um Amaleque. Talvez você tenha uma culpa, essa culpa te faz olhar para trás e você fica voltado para trás e vem daí a tristeza, vem a decepção, a amargura, a depressão. Talvez você tenha muita ansiedade, olha muito para o futuro e fica preocupado, ou seja, se você se preocupa, preocupar-se com alguma coisa que pode ou não acontecer, isso pode ser um Amaleque. Então tem muitas coisas em nossas vidas que podem ser Amaleque. Amaleque pode ser até uma pessoa. Talvez você até goste da pessoa, mas essa pessoa é muito negativa, essa pessoa só olha para trás, essa pessoa só fica murmurando e ele te contagia, ele te contamina. Isso pode ser um Amaleque. Então há muitas coisas em nossas vidas que querem nos impedir que nós possamos ter vitória, êxito, prosperidade em nossas vidas. Talvez você fique pensando, mas e agora? O que eu vou fazer em relação a essas coisas, a essas pessoas? A palavra de Deus é muito clara. Você tem que destruir Amaleque. Você tem que fazer com que Amaleque não tenha mais vitória sobre você. Uma coisa bem interessante foi num filme que eu vi, e eu até recomendo. Esse filme se chama A Prova de Fogo. Num certo momento, a pessoa ela estava com problemas familiares e estava com um casamento a ponto de se separar. E ela falando com seu pai, o pai muito sábio disse: meu filho, eu tenho um segredo, eu também estava assim como você, a ponto de me separar da sua mãe, mas eu encontrei uma solução. E essa solução eu vou dar para você. São 40 dias que você vai ter que pegar e você vai ter que fazer mudança na tua vida. É uma prova de amor. E ele começou a trabalhar a cada dia a prova de amor, exigia dele atitudes diferentes. Só que chegou num ponto que ele estava assim, prestes a terminar com tudo, acabar com tudo, porque não queria mais prosseguir, porque ele não via êxito na sua empreitada.
E daqui um pouco o pai dele volta novamente para ele e diz: meu filho, na verdade essa prova eu fiz porque eu era um problema para tua mãe. E a tua mãe teve muita sabedoria para não permitir que a gente se separasse. Mas agora você está num momento decisivo, você tem que tomar atitudes, decisões. E ele pegou e começou a repensar na sua vida e ele viu que ele tinha um problema gravíssimo. Aquele problema era a pornografia. E ele trabalhava nos computadores, ele tinha um momento que ele ficava só e ele decidiu destruir Amaleque. Amaleque para ele era aquele computador, Amaleque para ele era pornografia, Amaleque para ele estava destruindo o seu casamento, destruindo a sua felicidade. O que ele fez? Pegou um taco de beisebol e acabou destruindo por completo o computador. Foi uma maneira radical? Foi, mas resolveu o problema? Resolveu. A partir daquele momento, a esposa, vendo que ele tomou uma atitude radical, porque ele estava realmente querendo restaurar o casamento, ela pegou e abriu-se para ele no sentido de permitir que o casamento fosse restaurado. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a situação que está deixando você irritado, triste, aborrecido, angustiado, depressivo e que não te permite ver a luz no fundo do túnel. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Só que talvez você precise agora ver qual é o teu problema, aquilo que está realmente fazendo com que você fique paralisado. Talvez esse seja o teu Amaleque, que você precise destruir por completo. Então o Senhor está dizendo nessa oportunidade, tome uma atitude e destrua Amaleque, destrua essa emoção, destrua ou se separe dessa pessoa que porventura te contamina, te contagia e te paralisa. Eu não sei o que está te acontecendo, mas uma coisa eu sei. Deus deu força para que o povo de Israel destruísse Amaleque. Uma coisa interessante que aconteceu é que Saul deu ouvidos ao povo e Saul não destruiu tudo o que Deus tinha dito para ele destruir. Ele pegou e poupou o melhor dos rebanhos e poupou também o rei Agag. Deus falou que era para destruir tudo e ele desobedeceu a voz de Deus. Uma coisa muito interessante é a pergunta: qual a voz que você está ouvindo? Nós podemos ouvir 3 vozes. A nossa voz, ou seja, a voz do nosso próprio coração, nossa consciência. Nós podemos ouvir a voz do diabo. Ele fica sussurrando coisas em nossas mentes para que nós venhamos a desobedecer a Deus. Ou nós podemos ouvir a voz de Deus que está na Bíblia Sagrada e ela fala diretamente aos nossos corações. Qual é a voz que você está ouvindo? Saul, como rei, ele devia ter obedecido à voz de Deus e ter destruído tudo, mas ele ficou com medo, de repente, do seu povo, ou ele tinha outras intenções em relação ao rei Agag, ou quem sabe ele queria levar Agag como um prêmio, como uma coroa, porque era costume naquela época levar o rei, levar os seus líderes do povo numa procissão, numa rua e dizer assim: olha, eu venci, eu sou poderoso, olha para mim. Olha o meu troféu, eu estou com um prisioneiro valioso. Quem sabe também ele levou o melhor do gado, porque tinha pretensão em levar aquele gado, porque gado era tesouro, era renda, era dinheiro. Eu não sei, uma coisa eu sei, ele desobedeceu à voz de Deus. E por consequência da sua desobediência, ele tinha perdido já a sua dinastia, ou seja, ele não teria mais o seu filho para reinar em seu lugar. E naquele momento, porque ele não obedeceu à voz de Deus, ele perdeu o trono. Deus já estava promovendo, Deus já estava separando alguém que iria substituí-lo, e alguém muito melhor que ele. Uma coisa interessante é que às vezes a pessoa pensa: mas isso que estou fazendo não tem nada a ver. Tem a ver sim. Assim como Adão, quando desobedeceu a voz de Deus e não guardou o jardim, não procurou estar junto com Eva, ele foi destituído do jardim do Éden, ele acabou saindo, ele acabou sendo expulso
expulso do jardim do Éden, assim também todos os nossos pecados, todas as nossas desobediências produzem sim consequências. É isso que nós temos que entender. Quais são as consequências então de uma vida de desobediência? Baseado nessa passagem, nós podemos ver primeiro a rejeição da parte de Deus. Deus rejeitou a Saul depois dessa atitude de desobediência. O Espírito Santo de Deus, ele saiu, ele se retirou de Saul. O que Saul perdeu? Perdeu a unção, perdeu o poder, perdeu a autoridade que estava sobre ele. O que começou a acontecer? Ele foi atormentado por um espírito mau. Todas as vezes que nós entramos no caminho da rebelião, todas as vezes que nós entramos no caminho da desobediência, nós podemos ser alvos da ação de demônios em nossas vidas. São demônios que nos atormentam, demônios que nos tiram a paz, demônios que nos desequilibram, demônios que fazem com que a gente comece a entrar numa tristeza profunda e muitas vezes uma depressão e muitas vezes não tem mais volta. Foi assim que aconteceu com Saul. A sua rebelião promoveu o afastamento de Deus, promoveu a rejeição de Deus. O que eu posso entender e olhar para a minha vida hoje? Eu preciso desesperadamente de Deus. Eu não consigo viver longe de Deus. Por quê? Porque, como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem outra tradução um pouquinho melhor que eu gosto, é o Senhor é meu pastor e Ele me bastará. Então eu saio das mãos, ou seja, daquilo que Deus pode fazer, e eu começo a olhar para o rosto de Deus. Ou seja, Ele me basta. E a última tradução, que está mais próximo do original, seria: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, o que eu preciso? Somente de Deus. Por quê? Se eu obedecer a Deus, se eu procurar o seu reino, todas as outras demais coisas me serão acrescentadas. Então eu tenho que entender isso, querido. Eu quero que você hoje compreenda isso. A única coisa que você precisa é do Senhor. Mas pastor, eu quero uma casa própria, eu quero um carro novo, eu quero ter sucesso em vendas, eu quero ser empresário, eu quero... Amém, tudo isso é válido, tudo isso é bom. Eu não estou dizendo que você não possa partir para essas questões, mas isso por si só não vai satisfazer as tuas necessidades, as tuas legítimas necessidades. A tua maior necessidade é do Senhor. Se você buscar a Deus, se você compreender que a única coisa que você precisa é do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, e você vai poder realmente entregar tudo a Deus, e as demais coisas Ele fará. Creia em Deus, confia em Deus, busque a Deus, olhe fixamente para Deus, autor e consumador da tua vida, e você vai ver a vitória do Senhor. E aquele vazio vai ser completo, porque nós temos um buraco, um vazio no nosso coração, que só pode ser preenchido pela pessoa de Deus. Segunda consequência da desobediência foi a morte espiritual. Quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos longe do Senhor, porque o pecado produz separação. E por fim, morte física. Saul, ele foi rejeitado por Deus porque entrou em pecado, ele não se arrependeu e acabou morrendo. Na verdade, a Bíblia diz que ele acabou se suicidando, ou seja, perdeu a vida por causa da desobediência. Então, o que eu aprendo? A questão toda é: não importa o começo. Você pode ter começado a tua vida de uma forma errada, mas o importante é o final. O fim é melhor que o começo. Busca a Deus e você vai encontrá-lo. Busque de todo o coração, que Ele está realmente com os seus olhos fixos em você, seus ouvidos prontos para te ouvir e as suas mãos estendidas para te ajudar. Quero orar por você nesse momento e te abençoar. Deus amado e Deus bendito,
Eu coloco agora nesse momento, ó Pai, essa pessoa que está olhando, ó Pai, assistindo essa programação. Querido e doce Espírito Santo de Deus, ajude-a, Senhor. Sê com ela, traz a vitória e principalmente, Senhor, salve-a pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!